Localizem Juízes, capítulo 10. Juízes, capítulo 10. Eu vou dar-lhes alguns minutos, porque quero que todos vocês me acompanhem na leitura que vamos fazer. Juízes, capítulo 10, versículo 15. Glória a Deus. Eu, além de estar crendo em tudo que Deus já determinou para fazer aqui hoje e amanhã, eu quero dizer aos pastores que trabalham aqui no Itatiaia e setores vizinhos, que eu estou admiradíssimo com o empenho, a concentração dos irmãos aqui, dos amigos. Que coisa bonita. Parabéns aos pastores que fazem a obra de Deus aqui, nesta região. Quem já encontrou Juízes capítulo 10, por favor, diga amém. Vamos ler o versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parece bem aos olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. Podem tomar assento, meus irmãos, com a Bíblia de preferência aberta, meus irmãos e meus amigos, aí na passagem bíblica que nós lemos. Quero relembrá-los do que acabamos de ler, ou melhor, enfatizar. O povo de Israel está clamando, olhem para cá e para o pastor Gilmar, o povo está clamando de forma uníssona, ou seja, a uma só voz, estão dizendo assim: Senhor, nós pecamos, faze-nos conforme te parecer bem, tão somente nos livre no dia de hoje. Eu quero, em primeiro plano, com vocês nos sintonizarmos no texto e no contexto desta passagem bíblica. Aconteceu e acontecia que Israel estava desviado dos caminhos do Senhor, e por causa disto estava sofrendo perdas, estava sofrendo muitas tempestades na vida, muitos contratempos a nível nacional, a nível político, a nível físico, a nível familiar. O sofrimento era grande. Eles estavam sendo subjugados pelos filisteus. A humilhação, meus irmãos e meus amigos, era tão grande que tudo que Israel plantava, os filisteus esperavam a época da colheita e vinham presunçosamente e faziam a colheita, humilhavam o povo de Israel, entravam no arraial de Israel a hora que queriam e da maneira como queriam, levavam suas jovens, levavam seus filhos e desonravam os anciãos de Israel. A situação era tão terrível e tão humilhante. Depois de alguns anos, Israel começa a reconhecer a causa de tudo isto e começa a voltar para Deus. Quando eles pedem ao profeta Samuel que lhes ajudem a voltarem para Deus, quando eles estão neste quebrantamento e com este propósito de voltarem, sabe o que aconteceu? Os filisteus vinham marchando em um exército muito grande. Era uma investida maior do que todas as que já haviam acontecido. E todos os homens de Israel, sabendo que daquela feita Israel seria ceifado, Israel seria tomado. Olhem para cá, eles ouvindo os tropéus dos cavalos e dos exércitos filisteus, eles gritaram uma só voz: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós pecamos, ó Senhor. Pode vir mais para cá, meus irmãos, mas não movimentem-se muito. Se quiserem, fique aqui perto do pastor Gilmar. Nós pecamos contra ti. Ouça isto: faze de nós, Senhor, o que te parecer bem.
o que quiseres, tão somente nos livre neste dia, nos dê um livramento. Olhem aqui para mim, meus irmãos e meus amigos, nesta noite, com base neste episódio bíblico, eu quero vos falar sobre o poder da confissão. O poder da confissão. Percebam, o povo gritou: pecamos contra ti, Senhor. Isto é confissão. Agora nós vamos conhecer o poder da confissão. Eu quero lhe dizer, em primeiro plano, o que é confissão. Entenda bem, a palavra confessar, ela é sinônimo de testificar, testemunhar. Confessar significa garantir, significa confirmar com franqueza. Isto é confessar, é testemunhar, é garantir com franqueza. A palavra de Deus, quando fala de confissão, ela fala sobre dois aspectos. Primeiro, é realmente a confissão do pecado. Eu quero que vocês fiquem atentos. Confissão do pecado. Na epístola aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Portanto, em primeiro plano, a confissão bíblica, ela é confissão de pecado. Meu amigo, meu irmão querido, olhe para cá. Israel gritou e dizia: pecamos, Senhor, pecamos contra ti. Tu tens razão para nos julgar, tu tens razões para nos condenar, tu tens razões para nos subjugar, tu tens razões para nos tocar, para nos ferir. E eles diziam: não tem do que reclamar, faz o que parece bem aos teus olhos. Tão somente hoje nos livre da morte, nos livre da morte total. Hoje, nesta noite, nesta quadra, Deus já está ouvindo todo o coração sincero do caído da graça, daquele que deslizou, daquele que desobedeceu, daquele que tropeçou no mesmo erro, daquele que desdenhou de Deus, errando 10 vezes no mesmo erro. Mas hoje, se a tua alma está dizendo: pequei, Senhor, faz o que tu quiseres de mim, só não me deixes na mão do diabo, só não me deixe nas garras da condenação, só não me deixe nas garras do inferno. Hoje Deus está ouvindo a tua confissão. Quantos creem nisto? Levante a mão comigo e segure-a, por favor. Só os que creem, só os que creem, só os que creem, levante a mão para ajudar os outros. Eu quero ouvir a sua voz. Diga assim comigo: eu creio no poder da confissão. Eu creio que apesar do pecador, do desviado do evangelho, diga comigo, não ter razão para reivindicar nada, mas eu creio na compaixão, na misericórdia de Deus. Quantos querem levantar a outra mão?
manter as duas levantadas e adorar e admirar e agradecer o socorro divino. Agradeça. Eu quero ouvir a sua voz. Agradeça. Aleluia. 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 Enquanto você está agradecendo, eu quero lhe dizer: as não confissões, os erros, as fraquezas, os pecados, os vícios inconfessos nos faz entrar em discórdia com Deus. Olhe bem na face do pastor Gilmar: os erros, os vícios, as fraquezas de nossas vidas inconfessas nos levam à discórdia com Deus, nos afastam de Deus, nos proíbe de receber as bênçãos de Deus. O salmista Davi, ele sentiu isto na pele. Ele disse assim: enquanto eu me calei, secaram os meus ossos dentro de mim. Pecados, fraquezas e vícios não confessos torna-se velhice e morte prematura. Quem não confessa, quem insiste, quem esconde, quem não confessa, vai envelhecer prematuramente, porque vai ficar noite e dia sendo maltratado, martirizado e se auto-martirizando. E o salmista dizia: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos dentro de mim. Ele dizia: Senhor, toda a noite eu faço o meu leito nadar em minhas lágrimas. Ele está dizendo: eu vivo de lágrimas, eu como lágrimas, meu lanche é lágrimas, eu durmo lacrimejando, quando acordo estou lacrimejando. Eu não sei o que é riso, eu não sei o que é sorriso. O homem que não confessa não tem felicidade. Senhor, pecamos, Senhor, faz o que te apraz, o que achares por bem, tão somente hoje nos livre. Olema cinderebagarras, glory me onda labachandarabagarras. Olhe bem nesta minha gravata, penso que é azul. Olhe para mim. Enquanto a falta de confissão nos empurra a um abismo maior, nos empurra a uma tragédia maior, nos empurra a um sofrimento maior, e sofrimento que distribui-se com nossas famílias, porque quando você acerta, a família lucra. Quando você erra, querendo ou não, ela sofre com seus erros. Oh, eu quero lhe dizer, assim como as fraquezas, vícios e erros inconfessos trazem tudo isto, eu quero que você saiba: o poder da confissão é um poder muito grande. Quando você confessa, a confissão traz restauração e alegria. Eu gostaria de ouvir aqui a voz de todos e naturalmente de cada um. Faça um esforço, porque Deus está aqui para receber tudo que você está fazendo. Verbalize assim comigo. Diga assim: a confissão. Faltaram alguns falarem. Digam todos comigo: a confissão produz restauração e alegria. Repita comigo: restauração e alegria. A confissão nos leva a concordar com Deus. Enquanto os pecados inconfessos nos faz discordar de Deus, a confissão nos faz entrar em concordância com Deus. Olhem para o pastor Gilmar. Quantos estudantes ativos nós temos aqui? Quantos estão em pleno estudos? Ainda que esteja
de férias agora, mas são ainda estudantes de carreira. Levante a mão. Levante. Onde estão as crianças? Os adolescentes? Quero falar principalmente com vocês. Os estudantes. Sabe com o que eu vou comparar a confissão? Vou comparar a confissão com aquele trabalho feio, mal feito, fora de esquadro, rasurado, borrado, sujo, que você trouxe às pressas para o seu professor. E no dia que você apresentou este trabalho feio, mal feito, fora de argumento, fora de esquadro, rasurado, sujo, o professor disse: não aceito. É injustificável. Não aceito isto. Está feio, está rasurado, está errado, não tem qualidade. Rejeitado. 0. Aí você volta para o seu assento, cria um pouco de coragem e diz assim: professor, se o senhor me der uma oportunidade, amanhã o senhor vai conhecer o melhor aluno da sua classe. Eu vou trazer um trabalho bonito, bem feito. Eu sei que o senhor já me deu 0, mas o senhor me dá mais uma oportunidade. E o professor dá uma olhada assim. Aquele professor que estava sisudo, fechado, diz assim: você reconhece que não fez bem? Reconheço. Reconhece que o trabalho está rasurado? Reconheço. Reconhece que está mal feito? Reconheço. Reconhece a sua falta de assiduidade, de pontualidade? Reconheço. Reconhece que foi irresponsável? Reconheço. Então levante a cabeça. Sim, professor. Pode trazer outro amanhã. Aí o sorriso se abre. Pode trazer outro amanhã. Eu estou lhe dando uma oportunidade. Você confessou, você concordou comigo que você estava errado. Você abriu a boca e reconheceu o erro. Por isso você está concordando comigo. E eu estou te dando uma oportunidade. Pecamos, Senhor. Pecamos contra ti. Faz conosco o que o Senhor quiser. Segundo te apraz, faz. Tão somente nos livre hoje. Ai, ai, diga hoje, hoje, hoje. Tão somente tenha misericórdia de mim hoje. Tão somente não deixe eu cair neste buraco hoje. Não deixe eu cair neste abismo hoje. Não deixe eu cair nesta tragédia final hoje. Eu posso lhe fazer um pedido em nome de Jesus. Pegue na mão de quem estiver perto de você. Isso não é mecanismo. Quem estiver à direita, à esquerda, por detrás, na frente, diga para ele: eu profetizo sobre a sua vida. Você é quebrantado, você não resiste, você confessa. Diga para ele: eu profetizo sobre a tua vida hoje, 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 hoje. O mestre dos mestres, o mestre amável, o mestre está te dando uma nova oportunidade. E aconselhe agora a ele. Diga: meu filho, grita hoje, pede socorro hoje, pede o teu perdão hoje, pede a tua bênção hoje, pede a tua restauração hoje, pede o teu perdão hoje. Pecamos, pecamos, Senhor. Faz o que quiseres, tão somente nos livre hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Todos que estão aqui dentro desta quadra, até os que estão pelo lado de fora, recebam o que eu estou recebendo aqui agora. Receba esta confirmação do Espírito de Deus, de que Ele está lhe dando uma nova oportunidade hoje. Receba, 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 receba,
Eu espero você orar. Ore. 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 Aleluia. Olha que lindo. Deixa eu ver e ouvir quem está orando. Do clamandere banai. Urimicla shuriandalabai. Olha que lindo aqui no meio da quadra. Oh, vai orando, vai orando, vai orando. A confissão produz restauração, a confissão produz alegria. Aleluia, aleluia. Vai orando. Diga: Senhor, na mão do diabo não, na mão de Lucifer não, na mão dos espíritos malignos não, na mão dos homens perversos não, não. Faz o que tu quiseres, Deus. Tão somente nos livre hoje. Depois eu vou continuar. Adore ao Deus que recebe as confissões. Adore-o, adore-o. Eu espero você adorá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Este é o primeiro aspecto da confissão. Vá adorando a Deus. Aleluia. O poder da confissão. O segundo e último aspecto, porque eu lhes disse em nome de Jesus que nós conferiríamos na sua palavra dois aspectos do poder da confissão. Primeiro, confissão é confissão de pecado, confissão de fraquezas, confissão de vícios. Mas existe um outro aspecto da confissão. Escutem isto outra vez. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, a saber se com a tua boca, ninguém pode confessar por você, ninguém pode falar com a sua língua e com a sua boca, somente você pode usar esta boca. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Todos gritem comigo esta palavra salvo bem alto. Salvo. Os salvos, fale desta salvação com mais gozo e com mais força. Salvo. Salvo. Sabe por que você tem que falar salvo mais alto? Porque faz muitos anos que Satanás grita condenado no teu ouvido. E hoje nós vamos embargar a voz dele. Salvo. Salvo. Salvo! Toma, demônio sem vergonha. Salvo! Ai, leigo. A palavra salvo de Romanos 10 e 9, no original do Novo Testamento, ela chama-se zozo, que significa salvo do pecado, salvo da condenação, salvo da enfermidade. Isto significa alma salva do pecado. Isto significa corpo salvo das doenças, corpo salvo das enfermidades. Esta é a boa notícia desta primeira noite de cruzada. O mesmo Senhor que salva a tua alma, Ele salva o teu corpo. Quantos glorificam a Deus por isto? Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados, salvo dos pecados, e sara todas as tuas enfermidades, salvo das enfermidades.
Só falta você agora fazer a confissão do que Deus diz. Isaías capítulo 53, versículo de 3 a 5 diz: Ele tomou sobre si, Ele mesmo tomou sobre si todas as nossas dores, levou todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quereis saber o que é confissão aí? Confissão aí é ter fé para dizer aquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? Quem me empresta uma Bíblia, por favor? Eu lhe devolvo, ainda hoje. Olhe para este livro. O autor deste livro, a Bíblia, ele não é apenas o autor deste livro. Ele com este livro são um. Você consegue me entender? A Bíblia é mais do que um livro proferido por Deus. A Bíblia é o caráter de Deus. A Bíblia é a mente de Deus. A Bíblia é a moral de Deus. A Bíblia é a honra de Deus. A Bíblia é o caráter de Deus. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Diz isto a homens mortais. Agora imagine se a gente exige que homens não sejam vigaristas, mentirosos, manipuladores, safados. Nós queremos que eles sejam verdadeiros com as suas palavras e promessas. Será que você espera menos de Deus? Se Deus não cumprir com o seu caráter aqui revelado, ele merece menos confiança do que qualquer cabra safado que existir neste mundo. Então não tenha medo de dizer, de crer, de confessar, de testemunhar, de garantir, de apegar-se com aquilo que Deus diz na sua palavra. Ele diz: eu tomei sobre mim todas as tuas enfermidades, pelas minhas pisaduras vocês são sarados. Quantos querem dizer o mesmo que Deus disse? Quem crê nele o suficiente para dizer isto? Quem acredita no caráter dele? Quem acredita, levante a mão e comece a repetir Isaías 53. Vá dizendo assim: eu digo, diga, eu confesso, eu repito, eu garanto o que Deus disse. Diga comigo: garanto mais do que se fosse eu que tivesse falado. Digo, garanto, porque foi Ele quem falou. Confesse, confesse. Confesse, diga: ele já disse que cura, pois ele cura. Ele já disse que liberta, pois eu digo que ele liberta. Vá adorando a ele, vá adorando a ele, vá adorando a ele. Ele já disse que batiza com o Espírito Santo, então eu prego o batismo com o Espírito Santo. Ele já disse que transforma, então eu prego transformação. Ele já disse que ele é Deus da providência, então eu prego que ele é o Deus da providência. Quantos querem ficar de pés e confessar?